nossa vida no tempo correto. Eu quero ler com vocês uma porção da palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Irmão, eu estou animado para pregar hoje. Pensa numa vontade. E vamos lá. O tempo está bom. Vamos à palavra de Deus. Filipenses, capítulo de número 3. Até porque é isso que move o meu coração, então vamos fazer com alegria. Filipenses, capítulo de número 3. Os irmãos encontraram, amém? Amém? Vamos lá. Diz assim o texto sagrado: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda muito mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perca, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser nele encontrado, não tendo a minha própria justiça que procedia da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me com ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançar, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém. Amados, a carta aos Filipenses é, sem dúvida alguma, uma das pérolas que nós temos escritas pela inspiração do apóstolo Paulo. Paulo, ao escrever esta carta, ele estava preso e ele traz um alento para a igreja em Filipe por meio das instruções que ele transmite a esta igreja através de todas as informações que ele obteve. No capítulo 1 desta carta, o apóstolo Paulo ele vai falar da supremacia de Cristo, Cristo sobre todas as coisas, ao ponto dele colocar Cristo nesse alto lugar
que ele não tem nem sequer em si a convicção do que é melhor para ele. Por quê? Para ele, o morrer é, sem dúvida alguma, um ganho, mas o viver é Cristo. Ele é um homem que ele alcançou um nível de maturidade tão grande que para ele a vida constitui-se de um grande privilégio de viver, porque o viver para ele, ele vive em Cristo. Não há nada mais que possa sabotar a vida do apóstolo e tirá-lo desse roteiro que ele estabeleceu por meio da fé. Cristo para ele é tudo. Agora, se ele morre, aí sim é que ele está então plenamente satisfeito, porque ele sabe que ele verá o seu Cristo como ele realmente é. Então Paulo está aqui estabelecendo Cristo como o supremo ser da sua vida. No capítulo de número 2, Paulo vai falar da primazia do outro. O que é a primazia do outro? O outro na minha frente. O outro como alguém que eu preciso priorizar. Por isso que no capítulo 2 nós temos esse grande texto áureo que ele diz que, embora seja a atitude de vocês a mesma atitude de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele abriu mão de todos das suas prerrogativas para pensar na humanidade, a fim de alcançar a humanidade e salvar a humanidade. Então, o exemplo que o apóstolo Paulo está aqui estabelecendo é que o outro precisa ser uma prioridade. E de vez em quando a gente ouve umas pessoas ouvindo, e nós estamos na época dos coaches, eu não tenho muita coisa contra eles, eu também não tenho muito a favor. Mas eles ficam dizendo assim, ó, não, mas você é em primeiro lugar. Isso não está na Bíblia, viu, irmão? Se você se colocar em primeiro lugar, você não está na Bíblia. Porque primeiro lugar é Deus, segundo é o outro, e aí se sobrar alguma coisa, você vai. Se você quiser ser igual a Jesus. Agora, se você quiser ser igual ao coach, coloca você em primeiro lugar, está tudo bem. Aí no final lá da linha você vê como fica. Agora, se você quiser viver como Jesus, você precisa entender que o outro vai na sua frente. O outro é prioridade. O outro é prioridade. O outro precisa estar como prioridade para a nossa vida. No capítulo de número 3, o apóstolo Paulo, ele vai falar um pouco da sua biografia. Eu quero me ater mais aos versos de número 12 a seguir, mas eu não tenho como pular isso aqui sem explicar um pouquinho para vocês. O apóstolo Paulo, todos nós sabemos que essa carta aos Filipenses é a carta da alegria. Paulo é um homem que ele está contente no Senhor. E ele segue nesse roteiro de explicar para a igreja a razão da sua alegria, e ele escreve de novo aqui no capítulo de número 3, dizendo: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. E aí, eu gosto porque no versículo, na sucessão do versículo, ele diz assim: escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Ora, o apóstolo Paulo certamente está preocupado como é que a igreja vai assimilar o seu ensino, porque Paulo fala de alegria nessa carta muitas vezes. Ele menciona o fato de precisar, de que precisamos estar alegres muitas vezes, e ele coloca a razão pela qual nós devemos estar alegres. A nossa alegria é uma pessoa. A nossa alegria, ela não é circunstancial. A nossa alegria não tem a ver com aquilo que nós estamos vendo ou vivendo, ou até mesmo sentindo. A nossa alegria está na fé que temos no Filho de Deus. E aí, se eu entendo esta verdade, eu vou todos os dias jogar na arena da vida
um perfume agradável na minha existência. Por quê? Porque o fundamento da minha alegria, repito, não é as coisas, não são as coisas, não são pessoas, mas é uma única pessoa, a saber, Jesus Cristo. E nós entendemos porque Paulo é esse homem que fala da alegria, e não é nem um pouco difícil encontrar, porque Paulo é um homem alegre, porque só nesta carta, que são aproximadamente 103 versículos, 104 versículos, a cada 2 versículos e meio, Paulo fala a razão da sua alegria, Cristo. A cada 2 versículos e meio, você vai encontrar o apóstolo Paulo falando Cristo, Jesus, o Senhor, o Salvador, Cristo, Jesus, o Senhor, o Salvador. Se eu e você quisermos ter uma vida feliz e alegre, Cristo precisa fazer parte do nosso paladar, do nosso falar. Nós precisamos declarar mais sobre Cristo na nossa vida. E se nós não fazermos isso, nós somos deteriorados pelas circunstâncias. Meus irmãos, se eu for perguntar aqui, quem está com um problema para resolver na segunda-feira? Você tem algum problema na segunda? Se não tem, fica tranquilo, eu posso transferir uns meus, que aí você já vai com os problemas para segunda-feira. Eu tenho plena convicção que todos aqui têm algum problema para resolver durante essa semana. Alguma dificuldade, algum desafio, está faltando saúde, está faltando dinheiro, está faltando harmonia no trabalho, perseguição, problema, o casamento não está muito ajustado. É como um amigo meu, ele dizia, problema não é verbo, mas se fosse a gente iria conjugar eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos, vós tendes, todos têm, né? Problema todo mundo tem. Então se a gente olha para o problema, a gente não tem razão muito para sorrir. A gente está passando um vale, uma circunstância terribilíssima, aí a gente olha para o problema, a gente vai amargando o coração vai azedando, o brilho nos olhos vai saindo. Mas se nós olharmos para Jesus, aí nós temos como sorrir, mesmo diante dos problemas e das circunstâncias. Por quê? Porque em Cristo nós já obtivemos a nossa vitória. Em Cristo o pecado foi vencido, a morte foi subjugada, Satanás, a antiga serpente, foi colocada debaixo dos pés de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o nosso futuro está plenamente garantido em Cristo Jesus. Ou seja, se eu olho para o passado, eu tenho vitória, porque eu tenho perdão dos meus pecados. Se eu olho para o presente, eu estou em Cristo. E se eu olho para o futuro, eu estarei com Cristo. Qual é a razão então de eu não sorrir, de eu não me alegrar, de eu não ter contentamento na nossa vida? E é por isso que nós precisamos resgatar, amados irmãos, esta alegria no nosso viver, porque viver vale a pena. Ei, alô? Viver vale a pena, irmão. Nós não pode ser esse tipo de gente que fica assim, sabe, com medo da vida. Tem uns crentes que estão acuados, estão igual o povo de Israel, fazendo casa para eles na cisterna, lá no tempo dos juízes, no período do Gideão, escondendo da vida, com medo dos midianitas, escondendo do povo. Não, irmão, deixa eu dizer, você é alguém que precisa se expor à vida e se expor ela com alegria. Você está cercado por todos os lados. Romanos 8 diz que todas as coisas cooperam para o seu bem. Você está coberto, irmão. Por isso você pode sorrir. Até essa luta que você está passando, deixa eu dizer, é a mão disciplinadora do nosso Deus. Não é Satanás que está peneirando você e joga você para um lado. E tem uns crentes que pensam mesmo que é o Satanás que está mandando e coordenando. Não é não, irmão.
Ele não tem domínio sobre a sua vida, é o Senhor. Só que assim como eu e você somos uns filhos, desculpa aí os adolescentes, adolescente é um pouquinho mais rebelde, nós somos adolescentes às vezes meio rebelde, aí a mão disciplinadora do Senhor está sempre podando a gente. Eu sei que não é fácil, né, irmão? Eu sei que você não gosta de ouvir isso, mas é verdade. As lutas que nós passamos é a mão pedagógica do nosso Deus, conduzindo a gente para um caminho melhor, para uma estrada melhor, para uma esfera melhor, para um futuro melhor. Por isso você pode sorrir, você sabe por quê? Eu tenho plena convicção do que eu vou lhe dizer. A história que você está vivendo não acaba do jeito que está. Isso não é palavra de coach, tá? Vamos lá deixando claro que isso aqui não é para inflar o seu ego. Não é isso. Eu estou falando sobre a projeção da cruz sobre a sua vida. A cruz já está projetada sobre a sua vida. Você está sobre a sombra da cruz, e a sombra da cruz anulou o aguilhão da morte. A vitória de Cristo tragou todo o aguilhão da morte, e você pode descansar o seu futuro em Cristo Jesus. Por isso você pode sorrir. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: finalmente, meus irmãos, alegre-se em Jesus, alegre-se no Senhor. E eu quero reforçar isso aqui, irmão: põe a sua alegria no Senhor. Porque se você ficar colocando alegria em coisas, em pessoas, em momentos, em férias, e naquilo outro, você está ralado, hein? E não está bem pago, não. Aí coloca alegria no casamento. Ô irmão, a pessoa coloca uma alegria dela no casamento, não é para vocês desistir do casamento, não, viu? Mas se você colocar alegria no casamento, também não vai dar certo, não. Colocar alegria naquela linda senhora, no meu caso, naquela moça linda ali, também não, porque ela está bonita assim, de vez em quando essa mulher fica brava, irmão. Aí a alegria da gente vai aonde? Né? Como a dela também comigo, é o mesmo. É tudo igual, só modo de endereço. Aí coloca alegria no filho, aí você vai colocar alegria no dinheiro, irmão. O dinheiro é o seguinte: se você conquistou isso, daqui a pouco você quer 2 disso, você quer 3 disso, 4 disso. Aí quando você conseguiu 4 disso, 3 disso, foi embora. E assim vai a vida, a dinâmica da vida é assim. Não podemos colocar a nossa alegria em circunstância, não. Agora deixa eu dizer, põe a sua alegria em Jesus. Jesus é perfeito, irmão. Jesus não tem sombra de variação, Jesus não muda. Sabe, uma das coisas que eu acho mais bonito na Bíblia é a declaração do profeta Malaquias, quando Deus diz: eu, o Senhor, não mudo. A gente não para pensar nisso, irmão. Eu, o Senhor, não mudo. O que diz essa declaração? Que Deus é sempre o mesmo. Deus sempre foi bom, hoje Ele é bom e amanhã Ele será bom. Deus sempre foi misericordioso, hoje é misericordioso, amanhã será misericordioso. Foi perfeito, é perfeito e será perfeito. Foi justo, é justo e será justo. Foi fiel, é fiel e será fiel. Ele não muda. Deus não muda, irmão. Deus não muda, não. Se eu dizer, eu posso querer não mudar, mas as circunstâncias me forçam a mudar. Tem uns homens que dizem assim: não, minha palavra não muda. Epa, ô dó. Depende das circunstâncias. Agora, Deus pode dizer: eu não mudo. Porque se Ele der a palavra, o mundo inteiro tem que mudar para cumprir o que Ele disse e determinou. Por isso que Ele diz: eu não mudo. E aí eu vou dizer uma coisa, irmão: se Deus já te abençoou em Cristo Jesus, só tem um caminho. Por isso que eu disse que a sua história não vai ficar como está. O mundo inteiro vai ter que dar uma volta para cumprir aquilo que Deus prometeu que irá fazer na sua vida, por meio de Cristo Jesus. Eu amo Jesus. Ele não muda. Alegre-se no Senhor.
Será que dá para você colocar a sua alegria no Senhor, meu irmão? O Senhor é a fonte da nossa alegria. Dele procede a nossa verdadeira alegria. Aí o apóstolo Paulo está dizendo que não é para ele um peso escrever isso, as mesmas coisas, não é cansativo, mas é uma segurança para a igreja. E a gente precisa sempre lembrar, você sabe por quê? Porque o diabo, ele está sempre tentando sabotar isso da nossa mente. Ele está sempre tentando nos fazer esquecer isso aqui. Amanhã, segunda-feira, ele vai tentar fazer com que você esqueça tudo isso que eu estou te dizendo. Por isso que Paulo está dizendo, para mim não é segurança repetir isso a vocês. É igual nós estamos numa fase de tentar fazer nossas filhas comer feijão, irmão, todo dia. Põe o arroz, tem que comer feijão. Aí faz isso hoje, né? Quando é terça-feira, a mesma coisa, quarta-feira, a mesma coisa. Todo dia tem que pedir para elas comer feijão. E se deixar, elas não querem. E você deve ter vivido coisa similar assim com os seus por aí, ou coisa semelhante. Nós somos assim. Só que para nossa segurança nós temos a palavra de Deus. Todos os dias também. Como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, dizendo para nós, a sua alegria é Jesus. 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 Aí o apóstolo Paulo, ele segue dizendo, olha, cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razão para ter tal confiança. O que o apóstolo Paulo está fazendo, como ele faz em todas as suas cartas, eu não vou aqui pormenorizar quem são esses cães. Ele obviamente está falando de lideranças corrompidas que estão tentando fazer com que o povo venha viver sobre os fundamentos do judaísmo, em especial os fariseus, que eram a classe mais zelosa que existia no período de Jesus e no período do apóstolo Paulo. E aí eles se gabavam de que tudo que eles faziam por justiça própria. Então eles viviam a salvação ou a expectativa da salvação confiados no braço da carne, acreditando que o dizimar, o orar, o jejuar, o se vestir, o não fazer, o lavar e todos aqueles rituais eram que garantia a salvação. Aí o apóstolo Paulo está dizendo para eles, não, eu não quero que vocês entrem por esse caminho, porque vocês não vieram para Jesus para estar debaixo de um monte de ordenanças humanas e de leis humanas. Não, vocês vieram para Jesus para vocês receberem liberdade, e em Cristo Jesus nós não estamos mais sujeitos ao não faça, ao não coma, ao não vista, ao não isso, ao não aquilo. Não, vocês agora estão em Cristo Jesus. Não é o que vocês estão fazendo, mas é o que Cristo fez por vocês. E Cristo fez por vocês foi plenamente satisfeito no Calvário, através da aceitação do sacrifício de Jesus pelo nosso Deus. Então não há mais toda esta ordenança que nós devemos estar sujeitas a ela. Então não aceitem viver dessa maneira. O apóstolo Paulo está dizendo para eles, não se ocupem de andar segundo os padrões da lei, mas agora vocês devem se alegrar, porque vocês são a circuncisão. A circuncisão são vocês. Não é mais o cortar do prepúcio, não é mais isso, não. Agora a circuncisão são vocês cujos corações foram trocados, vocês que receberam um coração de carne, vocês que foram sensibilizados pela voz do Espírito, e que Cristo está agora habitando no coração de vocês. Esse é o sinal da circuncisão de vocês. Não se deixem escravizar por isso, porque se vocês quiserem debater sobre isso, aí o apóstolo Paulo está dizendo, eu posso debater com vocês, e eu tenho certeza que não tem ninguém aqui que é páreo para mim.
Aí ele diz, por que ninguém é páreo para mim? Porque eu tenho razões. Eu fui circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, e quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo está apresentando o seu currículo dizendo, se vocês quiserem ficar falando dessas trivialidades, eu posso falar e eu consigo calar cada um de vocês, mas deixa eu dizer, isso não conta mais. Isso não tem mais valor. Isso agora não tem mais nenhum significado na minha vida e nem na vida de vocês. Porque o que para nós era lucro, eu passei a considerar como perca. Por quê? Por causa de Cristo. Mais do que isso, eu considero como perca comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Paulo está dizendo, o que eu recebi em Cristo anula tudo o que eu tinha de expectativa com a minha vida até o dia que eu encontrei a Cristo. O que Paulo está traduzindo para nós é aquilo que Jesus contou como parábola, dizendo do homem que trabalhava num campo e ele era um minerador. Nesse campo ele minerou e encontrou o quê? Uma pérola de grande valor. A Bíblia diz que ele encontrou, foi e vendeu tudo o que tinha, negociou com o dono aquela terra e disse, agora essa terra é minha. Ele queria a terra? Não. Ele comprou a terra, porque ele queria a pérola de grande valor. Cristo é tudo. Cristo é tudo para mim. Cristo é tudo para você. É nele que todas as reticências da lei foram colocadas de lado. É nele que nós encontramos o perdão dos nossos pecados, a nossa justificação. Cristo justificou a mim e a você. A justiça de Deus foi feita na cruz do Calvário por meio de Jesus Cristo, e as obras desse Cristo foram imputadas a mim, de maneira que agora eu e você estamos justificados. Justificados pela fé no verdadeiro Filho de Deus. Que privilégio, irmãos. Olha como Jesus facilitou a minha vida e facilitou a sua vida. Aí o apóstolo Paulo então explica isso a esses ouvintes da palavra. E aí eu gosto nesse versículo de número 10, quando o apóstolo Paulo chama eles dizendo, olha, eu quero conhecer Cristo. Aí eu fico imaginando, né, quem que está descrevendo isso? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está dizendo que quer conhecer Cristo. E tem uns crentes, irmão, que já acham que sabe muito. O apóstolo Paulo está escrevendo, quero conhecer Cristo. Aí tem uns crentes, irmão, que acham que já sabe muito. Orgulhosos, confiados numa sabedoria plenamente vaidosa. Esse homem aprendeu aos pés de Gamaliel tudo que a lei dizia. Depois ele não foi chamado por uma pregação, foi o próprio Cristo que se apresentou a esse homem. Esse homem passou 3 anos revisando teologia, depois passou 11 anos criando uma cultura para pregar o evangelho com intrepidez e ousadia, 14 anos de preparo. Aí ele escreve dizendo que ele quer conhecer Cristo. Deixa eu dizer algo para vocês. Qual é a sua sede de conhecimento a respeito de Deus, irmãos? Como é que está o seu anseio com relação ao conhecimento de Deus? Deixa eu dizer, irmãos, a nossa geração é uma geração que tem muita informação e pouca formação. Eu preciso ser muito categórico com vocês. Vocês não vão conhecer a Deus de pregação de youtuber, por mais que o youtuber seja bom. Vocês não vão conhecer, e nem eu. Conhecer a Deus, a palavra
que o apóstolo Paulo está usando para conhecer aqui, ele está falando de intimidade. É a mesma palavra do Gênesis 4, quando Adão conheceu Eva. É intimidade. Ele não está falando de conhecimento teórico. Ele não está falando, sabe, de intelectualidade. Ele está falando de intimidade com Cristo. Eu quero conhecer Cristo. O apóstolo Paulo quer conhecer Cristo. E ele tem um desejo grande de conhecer o poder da ressurreição. E aí ele diz: e eu quero a participação nos sofrimentos, tornando-me com ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é muito sério. O que ele está dizendo é que sem o conhecimento eu não me aproximo de Jesus. E sem o conhecimento, eu não me aproximando de Jesus, eu não faço parte dos sofrimentos de Jesus. E se eu não faço parte dos sofrimentos de Jesus, eu também não farei parte da ressurreição de Jesus. É por isso, irmãos, que o evangelho que nós pregamos muitas vezes afasta alguns tipos de ouvintes da palavra de Deus. Porque hoje há um evangelho híbrido chamando as pessoas para uma vida fantasiosa, para uma vida de facilidades, para uma vida de resoluções, para uma vida tranquila. Eles acreditam que vir a Jesus é navegar sobre um mar de brigadeiro, sobre um céu de rosas, sem nenhum embate, sem nenhuma dificuldade. Não querem renúncias, não querem abdicar dos seus desejos, das suas emoções, das suas vontades. Tem pessoas hoje que, se você diz para ela: olha, você vem para Cristo, mas você precisa abandonar os vícios, ela diz: não, eu estou confortável com o meu vício. Eu vou para um lugar onde ninguém fala dos meus vícios, e eu vou ouvindo falar de Jesus e massageando o meu coração com mensagens que me fazem bem. Deixa eu dizer, se eu e você queremos conhecer a Jesus, nós precisamos nos adaptar ao padrão de Jesus. E Jesus tem um padrão. O padrão de Jesus é: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Se você quer conhecer a Jesus, você vai ter que negar as suas convicções, os seus desejos, as suas ambições, os seus sonhos, para andar com Jesus intimamente. É como um casamento. Quando casamos, nós escolhemos uma pessoa para andar com a gente. Daí diante, eu não posso mais cogitar andar com outras mulheres, porque eu aceitei uma aliança com a minha esposa, e é só com ela que eu preciso viver. Eu não posso mais me relacionar com outras mulheres, porque eu fiz uma promessa. E os crentes precisam entender que Jesus é ciumento. Se você quer andar com Ele, você tem que andar só com Ele. Somente com Ele. Jesus que quer você por inteiro, de maneira integral. Agora, sabe o que eu percebo, irmãos, é que nós queremos conhecer muitas coisas. Não é um problema, irmãos, nós queremos conhecer a cultura secular, queremos conhecer mais sobre política, sobre arte, sobre filosofia e outras tantas áreas do saber humano. É importante conhecer. Mas o grande problema é quando nós não canalizamos os nossos esforços por conhecer a Cristo. Eu tenho dito a esta igreja, desde que cheguei aqui, por onde eu passo: irmão, como é que você está da sua vida cristã do ano passado para cá? Eu não vou nem falar de 10 anos, tá? Vamos só ficar nesse ano para não ficar tão feio. Como é que você está? Como é que foi a sua evolução? O quanto você melhorou da sua convicção com relação à sua fé? Agora nós estamos indo já para o mês de agosto. Estamos falando do mês 7, irmão, de 2024. O mundo está quase acabando. Está tudo uma desordem. E você, irmão, ainda não conheceu Cristo. A palavra não tem fundamento sólido sobre a sua fé. Ei, alô, deixa eu dizer algo para você. Você não pode se enganar. Conhecer a Jesus não é vir à igreja, irmão. Conhecer a igreja não é cantar num departamento, não é tocar aqui. Conhecer a Jesus não é sobre isso.
Conhecer a Jesus é um envolvimento íntimo com o Senhor. E conhecer é cada vez mais procurar conhecê-lo cada vez mais. Ei, alô? Vocês estão assim, muito atrapalhando tudo aí. Conhecer a Jesus é ter um envolvimento íntimo, pessoal com o Senhor nosso Deus. E querer conhecê-lo cada vez mais. Ouça-me, não há como viver uma vida cristã debaixo de uma superficialidade. O apóstolo Paulo está dizendo: quero conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me com ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Agora veja, o apóstolo Paulo nesse momento, ele é o maior plantador de igrejas, o maior teólogo, certamente o homem mais referendado do seu tempo. Ele está escrevendo no versículo de número 12, e é isso que me chama a sua atenção, com isso eu quero caminhar para o fim. Ele está dizendo: não que eu já tenha alcançado, não que eu já tenha obtido, mas eu estou fazendo o quê? Prosseguindo para o alvo. Ei, o apóstolo Paulo, ele tem uma santa insatisfação. Deixa eu dizer algo aqui a respeito de todos nós. Os céus só vai ser um lugar meu e seu se nós tivermos uma profunda insatisfação com a nossa vida aqui na terra. Está cheio de crentes acomodados, irmãos. Desculpe, cheio de crentes obesos espiritualmente. Eles estão pesados. Eles estão contentes consigo mesmo, quando eles deveriam estar descabelados, preocupados com o tipo de vida que eles estão vivendo com o Senhor. Não dá para você brincar, meu irmão, de ser crente. Escute, eu não posso enganar você. Eu gostaria muito, irmão, de dizer assim, ó: todos vocês estão plenamente salvos em Cristo Jesus. E é claro que pela palavra de Deus eu posso fazer essa declaração, mas existe algo que diz respeito à responsabilidade humana no pacto da salvação. E se você não fizer a sua parte, se eu não fizer a minha parte, não chegaremos lá. Confira comigo, meus irmãos, Tiago, capítulo de número 3, carta do apóstolo Tiago, capítulo de número 3. Tiago 3:2 está dizendo assim: olha, todos nós, ou todos tropeçamos de muitas maneiras, ou muitas vezes. O que ele está falando aqui? Ele está dizendo uma realidade da minha e da sua vida. Todos nós tropeçamos, todos nós somos pecadores. O apóstolo João vai dizer no capítulo 1, no versículo 8, que não há aquele que não peque. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 7, no versículo de número 18, ele diz: eu sei que nada de bom habita em mim. Sabe o que eu vejo em tudo isso? Crentes inconformados consigo mesmo, crentes que não querem ser os mesmos, crentes que querem ser melhor. Deixe-me dizer, irmão, qual é o seu anseio?
Como é que você pretende começar esta próxima semana? Orando mais, lendo mais, jejuando mais, santificando mais a sua vida? Ou você vai começar essa semana do mesmo jeito que você começou essa semana, esquecendo-se da palavra, esquecendo-se da adoração, esquecendo-se da santificação, vivendo uma vida nos padrões pelos quais você não é diferenciado como um cristão? O apóstolo Paulo está dizendo, escute, eu faço coro com o apóstolo Paulo, meu irmão. O apóstolo Paulo, o maior bandeirante da fé, o maior teólogo, o maior plantador da igreja, o maior missionário, está dizendo: eu não alcancei essa graça, mas tem uma coisa, eu prossigo para o alvo, eu não estou inerte, eu não estou parado não. E você sabe o que eu quero dizer a você? Amanhã eu serei melhor do que hoje. A próxima temporada eu serei melhor do que esta. Esse é o objetivo do crente. Agora, sabe qual é o problema dos crentes hoje, irmão? Eles ficam olhando para trás. Ah, mas foi tão bom. Mas, irmão, para com isso. O passado você não vive mais não. Você só tem o hoje e o presente. O apóstolo Paulo está dizendo: parem de olhar para o passado e olhem para o alvo. E você precisa melhorar, irmão. Eu preciso melhorar. Nós precisamos ser melhores crentes. Aí o apóstolo Paulo está dizendo: olha, não que eu já o tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso fui alcançado por Cristo Jesus. Deixa eu dizer, Jesus não alcançou você para você ser um crente mequetrefe, um qualquer, um ordinário. Não. Cristo fez um alto investimento na cruz do Calvário. Deus olhou para Jesus e disse: eu vou enviar o meu filho para salvar você, para que você seja uma obra abençoadora sobre a face da terra. Aí vai eu e você, irmão, andando, arrastando o pé. Não, irmão. Teve um objetivo a sua salvação. Cristo te alcançou por uma finalidade. Sabe para quê? Para fazer de você um cidadão do céu, habilitado aqui na terra pelo Espírito Santo e pelos dons do Espírito, para frutificar. Não podemos nos conformar com a frieza espiritual. Não podemos, irmãos, olhar para nós e acharmos que está tudo bem. Como a igreja de Esmirna, pensava estar viva, mas estava o quê? Morta. A igreja de Filadélfia pensava ser rica e estava pobre. Não, nós precisamos ser melhores. Você precisa ser um crente inconformado, irmão. Inconformado. A minha esposa sabe, de vez em quando, irmão, eu entro em umas crises existenciais comigo. Aí ela fala: não, amor, se acalma. Mas você ora, eu digo: mas está orando pouco. Eu vejo você com Bíblia na mão. Não importa. Eu quero ser melhor. Eu não quero ser assim. Eu quero me parecer com Jesus. E você sabe por que eu estou dizendo isso, irmão? Porque sabe qual é o problema seu e meu? É que a gente fica comparando com gente. Desculpa aí, irmão. Quando tem primeira, no campeonato tem, como é que é? Nem sei mais, eu nem estou acompanhando. Primeira base, primeira divisão, segunda divisão, terceira divisão. Você fica se comparando com terceira divisão, irmão. Aí você se acha esse crente bonzão. Sabe por quê? Não fumo, não bebo, não estou no forró, estou na igreja no domingo. E você acha que isso aí resolveu? Não, eu estou falando bem sério, irmão. Isso não resolveu não. Não é porque nós não estamos tomando quentão igual o povo toma aqui na nossa lateral que nós estamos melhor, não. Só tem uma maneira de você se avaliar. Olhe para Cristo. Ei, não venha olhar para A ou para B. Olhe para Cristo. Está parecido com Ele? Está fazendo as obras dEle? Está frutificando como Ele? Se você está, então dá glória a Deus. Se você não está, corra atrás.
corra atrás. Vamos lá. Capítulo 3, verso 13, ainda da carta aos Filipenses, ele disse assim: irmãos, não penso que já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu faço o quê? Eu avanço para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, a fim de alcançar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, quando ele está falando do alvo aqui, ele está usando uma figura do atletismo, dos homens que corriam nos grandes olímpicos da sua época. E ele está usando a figura daquela fita que fica no final da corrida, para que quando o vencedor cruza a linha e ele arranca aquela fita, ele está dizendo que ele não está contente com ele, mas ele não pode ficar remoendo isso aqui, porque deixa eu dizer, eu não vim aqui ser acusador seu não, irmão, já acabou. Agora você tem que processar o que eu falei e processar o que você vai fazer. Sentiu a pancada aí, irmão? Sentiu? Não é para ficar com dor não, é para você pensar o que você vai fazer, que eu não vim aqui para dar martelada no seio nem em mim, que eu não sou sadomasoquista. Você tem que pensar agora o que você vai fazer, como é que você vai começar a sua segunda-feira, como é que você vai começar a sua terça, como é que você vai terminar essa semana. Tem uma fita ali que eu e você precisamos cruzar. E não dá para a gente ficar nas distrações da vida. Como é que corre um corredor num Olímpico? Como é que corre um corredor numas Olimpíadas? Ele tem uma linha que ele não pode passar para do lado, nem da esquerda e nem da direita, não é isso? Ele tem uma raia, como é na natação e outras tantas. Ele precisa permanecer naquela raia. Você já viu um corredor correndo assim, ó? Ou correndo assim? Não. O corredor olha para frente. Ele disse: eu quero ser o primeiro a chegar lá. E aí ele impõe disciplina. Eu não tenho tempo de falar, mas existe 4 Ds. Quantos? 4 Ds que fazem parte da vida de um atleta. Quais são? Dedicação, direção, determinação e disciplina. Se você quer ser um vencedor em Cristo Jesus, você precisa se dedicar. E você precisa se dedicar em uma direção. Você precisa ser determinado. E você precisa ser disciplinado. Irmão, não tem coisa mais difícil do que ser uma pessoa disciplinada. Já tentou fazer assim um propósito? Vou falar dos que querem emagrecer. Eu vou falar do açúcar. Ô irmão, olha o negocinho que me derruba. Aí eu falo, vou ficar 30 dias sem comer açúcar. Aí começo uma semana, fico quase doido. Aí esqueço, põe um Toddy, irmão. O Toddy tem açúcar. Aí volta tudo de novo. Aí quando vai, eu gosto muito de sorvete. Quando penso que não, vou passando um negócio, pedi um sorvete, o sorvete já está na boca. Eu disse, oh meu Deus do céu, que prova. Só que aí eu tenho um caminho. Eu me conformo que eu sou assim, ou eu mudo para o meu bem. Porque tem um detalhe, não mudar custa mais caro, tá? Você não tem, preste atenção, você não tem a opção de não mudar. Viu? Você não tem, não pense que eu estou falando, não, eu vou escolher se eu vou ouvir o que o pastor está falando. Você não tem a opção não, irmãozinho. Você não tem não. Você só tem uma alternativa, prosseguir. E aí você vai prosseguir com seus tropeços e barrancos. Já viu essa expressão? Trancos e barrancos. A gente tropeça daqui e cai de lá, mas a gente cai, a graça levanta. A gente cai, a graça levanta. E aí quando a gente pensa que não, a gente já não está mais aqui, a gente já está em um outro estágio. Sabe por quê? Porque à medida que eu e você vamos nos esforçando e não conseguimos fazer, o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza, nos dando impulso, nos dando graça, nos dando força motivadora. Ele é o vetor que vai nos impulsionando na direção para que a gente alcance o nosso propósito. E eu vou dizer, nós vamos alcançar.
porque a graça nos patrocina isso. Nós não podemos nos conformar, irmãos, nós estamos numa carreira muito séria. E deixa eu dizer, o apóstolo Paulo está usando uma figura aqui do atletismo, de homens que corriam para receber louros humanos, para receber 500 dracmas no final de uma competição, para receber assentos privilegiados nos teatros e nas apresentações romanas. Você está correndo pelo quê, meu irmão? Vamos ver. Você está correndo pelo quê, meu irmão? Você está correndo pela sua salvação. Você está correndo porque você quer um dia andar com Cristo nas ruas de ouro. Você está correndo porque você está indo para um lugar aonde habita paz e justiça. Você está caminhando para um lugar aonde o Senhor preparou para mim, para você, aonde reina a sua santa justiça. Eu e você precisamos nos esforçar, meus irmãos. Ei, chega de sermos acomodados. Eu quero incomodar realmente você, meu irmão, para que você seja um crente melhor, para que você tenha uma meta de acabar o ano. Aí, Senhor, eu não sei quais foram as metas que você fez no final do ano. Se você não cumprir elas, eu vou até entender, mas cumpre uma, seja um crente melhor. Seja um crente melhor, meu irmão. Abandone o que você precisa abandonar. Já estamos aqui, quase chegando no mês 8, meu irmão. Aqueles pecados que você falou que ia deixar fora, deixa eles de lado, irmão. Aqueles sites que você falou que não ia ver, não vê mais não mesmo. Aqueles perfil que você não deveria seguir, deixe de seguir. O que você não deveria comer, deixe de comer. As pessoas com quem você não deveria estar falando, deixe de falar. Prossiga para o alvo. Prossiga com disciplina. Sabe por quê? Porque está chegando o fim da corrida. E nessa corrida que nós estamos, não ganha quem tem alta performance. No final dessa corrida, ganha todos aqueles que têm o mesmo alvo. Não vai ter ninguém destacado chegando lá. Chegou o primeiro campeão, o vencedor. Não, não. Naquele dia vai chegar eu, você, sua família, os irmãos aqui do Jardim Helena, os irmãos do Vila Mara, os irmãos do Vila Cenice, os irmãos do Pantanal. Vai chegar todo mundo, sabe por quê? Porque o mérito não é meu, o mérito não é seu, o mérito é de Jesus. Foi Ele que nos chamou para esta preciosa salvação. E a sua boa mão vai nos conduzindo em triunfo a cada dia. Será que nós podemos, irmãos, fazer um esforço melhor? O Senhor chama a mim e a você, para que da nossa parte haja esse santo comprometimento. Não dá, de maneira alguma, para vivermos uma vida cristã, irmãos, sem foco, sem direção, sem determinação, sem renúncia, sem propósitos intensos com o Senhor. Será que você consegue avaliar a sua vida hoje e dizer assim: o que eu preciso melhorar para começar essa minha segunda-feira? O que você precisa melhorar? O que eu preciso melhorar? O que você precisa deixar, irmão, de fazer? E o que você precisa fazer para melhorar a sua performance? Deixa eu dizer, está chegando o fim da linha. O fim da linha está chegando. E eu tenho uma boa notícia para te dar. Vai valer muito a pena. Vai valer muito, muito a pena cruzarmos a linha de chegada e encontrarmos o nosso meigo e amado Redentor, o nosso bondoso Salvador, Jesus Cristo. Eu estou correndo olhando para Ele. As dificuldades estão no caminho, mas eu continuo olhando para Ele. Como diz o escritor aos Hebreus, e encerramos, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Esforça-te pelo teu prêmio, porque ele está logo ali. Deus abençoe vocês, amados, em nome
de Jesus. Eu quero saber nesta noite se temos alguém aqui que não